Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para o segundo módulo da disciplina Direito e Cidadania. Como acontece todos os bimestres, nas disciplinas do Pro20, nós fazemos uma aula de apresentação do módulo antes das avaliações. Nesse bimestre, melhor dizendo, nós faremos uma aula onde eu estarei gravando algumas dicas do material para que vocês possam fazer um estudo dirigido e, com esse estudo dirigido, responder as questões do quiz, né, e também se preparar para responder as questões das quais eu encaminhei para vocês com os textos que chegaram até vocês, conforme aquilo que nós havíamos combinado. Dentro dessa questão, esse módulo 2 é um módulo que agora entrará no processo de entendimento, né, de como essas questões do direito e cidadania, elas perpassam a ideia da construção de uma sociedade, de um Estado democrático de direito e quais são as ferramentas institucionais que constituem esse propósito de um Estado democrático de direito. Então, o grande objetivo geral desse material é que vocês possam analisar e identificar os direitos políticos e o sistema político partidário, do qual é um braço importante dessa questão do direito e da cidadania, ou seja, são instrumentos institucionais que nos dão o direito, por exemplo, da alternância de poder, do exercício do poder político, para que a gente possa garantir que o processo democrático, que o processo de direito, ele venha a acontecer de fato dentro da nossa sociedade. Então, isso é realmente importante que a gente foque nisso. Então, este é um dos objetivos gerais. Um outro objetivo geral é a capacidade que a gente terá, né, de identificar esses instrumentos, que são instrumentos de proteção ao cidadão no seu exercício da cidadania. Porque quando a gente fala de direitos, a gente está falando especificamente que nós precisamos criar uma sociedade onde nós tenhamos sujeitos de direitos. Esse é o grande processo. Não é? Direito nos representa a ideia de que nós temos assegurados constitucionalmente direitos, né? Direitos à vida, direito à dignidade da pessoa humana, quando nós falamos de direitos humanos, direitos civis, direitos políticos, ou seja, uma gama de direitos que nos possam dar a proteção necessária. E mais um objetivo geral que a gente pode destacar dentro da leitura desse material é a possibilidade, né, que a gente possa criar uma mente crítica para entender alguns instrumentos jurídicos que garantem o pleno exercício da nossa cidadania. E como a gente falou, né, na preparação do material do primeiro bimestre, né, no estudo dirigido da aula que nós tivemos para a preparação, esse é um processo importante, não é? Primeiro, entender como a construção da cidadania e da questão dos direitos, eles são construídos historicamente. Nós vimos naquele momento que havia um processo que se iniciou especificamente com o processo da Revolução Francesa, quando, né, foi o primeiro momento em que os homens começaram a exigir a questão dos seus direitos e que vai se diluindo, né, e se construindo no decorrer da história. Então, aquela questão que é colocada lá atrás, né, quando há a queda da Bastilha, quando há o processo, né, de revolução, ou seja, de transformação na questão francesa, isso traz para o mundo uma nova ordem, né, política e social. Quando nós falamos de uma nova ordem política e social, nós estamos falando de uma nova ordem de direitos e que nos garantam a cidadania, né? Então, dentro dessa questão dos direitos gerais, nós temos algumas questões focadas nos objetivos específicos, objetivos gerais e agora os objetivos específicos, né? Que é, primeiro, identificar, né, esse conceito de direito político, né? Essa ideia de nacionalidade, de que é cidadania, que nos dará a possibilidade também de estudar o fundamento da cidadania e da dignidade da pessoa humana, compreender a dinâmica dos direitos políticos, compreender o sistema político partidário brasileiro, né? Nós não somos um país
bipartidário, por exemplo, como os Estados Unidos, nós somos pluripartidários, nós temos uma quantidade enorme de partidos, mas tudo isso tem que nos levar a uma reflexão, que nos dará a possibilidade de criarmos uma base teórica de entendimento de como essas questões elas estão presentes no nosso dia a dia. Não é? E acho que nesse momento se torna ainda cada vez mais relevante essa necessidade que nós temos de ter esse entendimento, né, em relação à questão do direito e da cidadania. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que nossos direitos eles estão sendo muitas vezes, não é? Sucateados, muitas vezes negados, né? Principalmente quando a gente pensa na questão da saúde. Nós estamos falando da fisioterapia especificamente, e aí nós percebemos que nesses últimos anos, nos quais nós vivenciamos uma grande crise sanitária mundial, nós percebemos que alguns dos direitos eles nos foram tirados no sentido da gente poder ter acesso a algumas conquistas importantes que nos pudessem oferecer condições de enfrentamento a esse momento sanitário tão difícil do qual nós passamos. Nós percebemos, por exemplo, nesse momento pandêmico, que nós tínhamos uma legião de pessoas no nosso país que praticamente eram pessoas inexistentes para o Estado de Direito, porque nem CPF essas pessoas possuíam. Aí quando se começa a fazer um atendimento a essas pessoas, da necessidade para que elas tenham um mínimo de dignidade, da questão da pessoa humana, quando se oferece recursos para que essas pessoas possam sobreviver num momento tão ímpar do qual nós estávamos vivendo, nós começamos a perceber a dificuldade que essas pessoas tinham de chegar até esses recursos dos quais o Estado lhe estava oferecendo. Por quê? Porque não tinham registro, porque não tinham CPF, ou seja, não tinham o exercício da sua cidadania. Então, quando nós lemos um material desse, a grande reflexão que a gente tem que fazer é uma reflexão acerca de como isso é garantido ou não para nós, né? Para a população de modo geral. Até que ponto nós exercemos a cidadania, até que ponto nós não exercemos essa cidadania. Ou nós não exercemos porque nós não temos o hábito do exercício dela, ou nós não exercemos porque de fato a gente não tem o entendimento e não tem as características e as condições necessárias para que a gente possa exercer essa cidadania de uma forma efetiva. Então, esse é o mapeamento, essa é a questão que a gente precisa analisar quando a gente começa a fazer uma leitura desse material. Vocês viram lá também que no material nós temos uma sugestão de vídeos e filmes, dos quais isso pode nos dar também a grande referência que nós precisamos para poder trabalhar isso de uma forma muito específica e muito dinâmica, e muito presente dentro do processo das nossas vidas e da maneira como nós encaramos essas questões que dizem respeito ao ambiente social, político e econômico do qual nós vivemos. Nós estamos falando de direitos, nós estamos falando de um momento em que a humanidade percebeu a necessidade que ela tem de viver dentro de uma perspectiva das garantias legais para que a gente possa ter uma vida onde nós podemos ter o direito de exercer a nossa profissão, que nós temos o direito de ser atendido dentro do Sistema Único de Saúde, que nós possamos ter direito a alguns tipos de medicamentos que são específicos, para que nós possamos ter direito a um processo de vacinação que parte do PNI. Quer dizer, então nós precisamos estar muito atentos a isso, Nós precisamos entender que dentro do processo histórico, dentro do processo de construção de uma sociedade e de um Estado de direito, quando há uma ruptura, Antes nós tínhamos o estado de natureza,
que era o estado de natureza? O estado de natureza era um estado selvagem, né? Um estado, como o próprio nome já diz, das coisas naturais. Dentro desse estado, o que prevalecia era a lei da selva, a lei do mais forte. Quem pode mais, sobrevive. Quem pode menos, acaba não tendo direito à sobrevivência. Mas aí quando nós tivemos e fizemos uma ruptura desse estado de direito, que é o estado justnatural, que o direito fala, para um estado de direito, né, nós começamos a entender que as pessoas precisavam ter os seus direitos garantidos. Né? E aí, atrelado a isso, nós criamos o Estado democrático de direito, ou seja, um Estado que nós temos exercício da democracia para que nós possamos ter garantido também os nossos direitos. E quando nós temos democracia e direito, nós temos a possibilidade, então, de se tornarmos cidadãos plenos em direitos e em deveres. E essa questão da cidadania, ela vem sendo colocada à prova a todo momento, principalmente quando nós nos deparamos com uma cidadania hoje que está atrelada à ideia do consumismo. Hoje, quem é cidadão é quem tem direito de consumir, né, dentro da ideia do senso comum. Por isso que nós vivemos uma sociedade onde o ter ele está sobressaindo sobre o ser. Então nós precisamos reconstruir essa história. Nós precisamos de fato entender o que é sermos cidadãos e entendermos que precisamos que para o exercício da cidadania nós possamos ter então um processo de entendimento que nós somos sujeitos de direitos. E precisamos construir isso dentro da sociedade da qual nós estamos inseridos. Construir essa ideia que um sujeito de direito é um sujeito que realmente possa ter uma visão crítica a respeito das questões que envolvem a sua vida, seja ela pessoal, seja ela profissional. Esse acho que é o ponto, né? Porque muitas vezes quando a gente começa a ler um material sobre esse e a gente começa a focar nessa questão do direito de cidadania, talvez a primeira pergunta que nos vem é a pergunta que nos coloca diante de algumas questões. Mas eu como fisioterapeuta, onde que eu entro nesse debate? Como que eu faço a interlocução entre questão de direito e cidadania? Como que eu posso, de fato, criar um entendimento, por exemplo, da necessidade que a gente tenha um sistema partidário livre e que nós tenhamos, por exemplo, eleições livres, democráticas e que possam garantir a continuidade de um sistema democrático no nosso país. Então, tudo isso nos faz refletir que nós temos muito a ver com isso. O fisioterapeuta tem muito a ver com isso, não é? Porque quando nós começamos a entender que a saúde ela é uma questão coletiva e uma questão também de políticas públicas, nós temos que começar a entender que a saúde ela passa pela ideia de uma questão de direito. Nós temos direito ao atendimento de saúde, porque nós temos um sistema único de saúde que é público, né? Nós temos uma ferramenta de Estado que nos garante atendimentos nos hospitais, né? nos UBS, nos pronto-atendimentos, para que a gente possa ter atendido uma característica de saúde quando nós nos estamos sentindo acometidos por algum tipo de enfermidade. Então, isso é o processo. Então, profissionais da área da saúde precisam começar a debater um pouco isso e a compreender isso, não é? Que se nós temos um sistema único, nós precisamos que essas políticas públicas de saúde sejam efetivadas. E políticas públicas de saúde, elas não perpassam só a ideia do atendimento, elas perpassam a ideia da estrutura, das condições de trabalho, da valorização do profissional da saúde. Nós tivemos a pandemia, nós estamos falando sobre isso também, e nós percebemos o quanto os profissionais da área da saúde, de outras áreas também, mas especificamente o pessoal da área da saúde, teve um enfrentamento, esteve na linha de frente para poder ajudar que a gente pudesse passar por esse momento tão difícil da história da humanidade com
o mínimo possível de perdas. Nós tivemos perdas, estamos tendo perdas, mas aí a grande pergunta é: se nós não tivéssemos direito a uma saúde pública de qualidade, né, e de um conjunto de profissionais da área da saúde que passam pelos médicos, pelos fisioterapeutas, pelos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagens, enfermeiros, pelo atendente, pelo pessoal da limpeza desses locais, ou seja, por toda a equipe, né, pelos motoristas, das ambulâncias que socorrem as pessoas, ou seja, por todos aqueles que fazem parte desse processo, talvez não, né? Com certeza nós teríamos perdas muito maiores, né? Infelizmente nós tivemos, mas graças a esse trabalho, graças a esse entendimento que nós temos um sistema de saúde público que nos garante o direito ao atendimento, isso nos foi dado, nos foi levado adiante. Então, esse é o processo. Então, quando nós falamos de sistema político partidário, quando nós falamos da questão política, como que ela pode garantir esse processo, aí as pessoas muitas vezes falam assim, mas eu não dependo da política, a política... Não, nós dependemos sim da política, não é? Porque quando nós temos sistemas partidários, como nós temos eleições livres, dentro do Estado democrático de direito, nós temos que entender quais são os projetos que são colocados para a questão do segmento dos quais vocês fazem parte. Quais são as políticas de saúde que serão implementadas? Quais são os projetos de saúde que são colocados? Para que a gente possa ter um entendimento de como um futuro governo, como futuros governantes possam entender como que a saúde tem que ser tratada como uma questão de direito e se ela for respeitada como uma questão de direito, ela possa garantir a cidadania dos indivíduos. Então, esse é o processo, não é? E aí a gente tem que entender como que se molda esse fluxo, né, político partidário, como isso vai se deslanchando dentro desse processo. No nosso país, né, a primeira conferência nacional de saúde, ela aconteceu em 1978, em Brasília, e lá se reuniu cerca de 4.000 profissionais da área da saúde para se discutir naquele momento que era necessário que nós produzíssemos, não é, sistema de saúde, né? Que a gente tivesse uma política pública voltada para a área da saúde e que a gente pudesse ter efetivamente uma implementação dessa política pública e que ela fosse de fato colocada. Foi essa Conferência Nacional da Saúde que foi o embrião para o surgimento do Sistema Único de Saúde, que com todas as suas mazelas, com toda a sua falta de estrutura, ela é o grande exemplo, né, para o mundo, quiçá, de combate, por exemplo, à pandemia. E os grandes atendimentos que acontecem dia a dia dentro desse processo de atendimento da política pública de saúde brasileira. Então, nós precisamos estar sempre atentos a isso, não é? Porque quando nós falamos de um Estado democrático de direito, nós estamos falando realmente que as pessoas têm que ter direito à saúde, nós estamos falando que as pessoas têm que ter direito à alimentação, nós estamos falando que as pessoas têm que ter direito ao lazer, têm que ter direito à segurança, têm que ter direito à moradia, têm que ter direito ao emprego. E aí, quando você começa a pensar em tudo isso, você fala assim, bom, uma pessoa que tem esses direitos assegurados é uma pessoa que tem o seu exercício da garantia da sua cidadania. E quando ela tem todos esses direitos, com certeza essa pessoa está primando por uma qualidade de vida. E se ela está primando por uma qualidade de vida, com certeza ela terá, né, uma saúde mais equilibrada, uma saúde que possa atender aí as necessidades dela ter uma vida saudável dentro dos princípios os quais ela precisa se estabelecer. Então, são processos que precisam ser detalhados, precisam ser entendidos, para que a gente possa realmente para que nós possamos realmente ser sujeitos ativos e de direitos
dentro da nossa sociedade. Então, a grande reflexão, né, que eu peço que vocês façam na leitura desse material, nas respostas dos quiz, na leitura dos textos, né, que eu ofereci para vocês, para que vocês pudessem ler e fazer, responder algumas questões, torna-se necessário que eles não sejam leituras mecânicas, né? Apesar de a gente ver que os textos eles estão muito recheados de direito, de artigos, né? Ou seja, tem uma linguagem jurídica específica em algumas passagens do texto, mas é necessário que a gente precisa entender que essa briga, essa luta, né, para o exercício da cidadania, ela é algo fundamental e é a questão do direito que vai garantir que nós podemos criar uma rede de proteção para os indivíduos e para nós, não é? E é uma coisa que eu enfatizo muito. Nós temos que entender que o bem-estar individual, o meu bem-estar individual, ele não existe se não houver um bem-estar coletivo. E quando eu falo de um bem-estar coletivo, eu falo que as pessoas precisam estar coletivamente asseguradas dentro dos seus direitos e dentro do exercício da sua cidadania. Esse é o grande processo, essa é a grande luta que nós temos que fazer. Tem uma parte material que fala especificamente, né, desse momento, que nos coloca a Constituição de 1998, né, que é a última Constituição que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, que é conhecida como a Constituição Cidadã, porque ela traz dentro dos seus artigos, das suas leis, né, da sua redação, uma série de dispositivos que garantem a nós, indivíduos, né, brasileiros, o poder de termos proteção para que a gente tenha o pleno exercício da cidadania, né? Então, nós precisamos entender que quando a gente estuda essas questões, a gente está realmente pensando que a gente tem, sim, garantias que podem ser acionadas se não forem respeitadas, para que a gente possa ter um exercício do direito, né? Então, nós podemos afirmar que todos os contornos atuais de cidadania que nós temos hoje permite sim que nós, cidadãos, possamos exercer os nossos direitos, né? Utilizando instrumentos legais que nos dê a possibilidade da exigência de que nós tenhamos assegurado isso, né? Que nós teremos assegurado, por exemplo, o direito do exercício da nossa profissão, que a gente tenha garantias e que a gente possa ter respaldo legal naquilo que a gente faz profissionalmente, que a gente possa ter respaldo legal naquilo que a gente faz individualmente. Então, esse processo e essa leitura é uma leitura sui generis que dá a nós a possibilidade de criarmos um debate a respeito disso. Nós estamos no ano eleitoral, então entender o sistema político partidário, entender como a política funciona, fazer um debate que não seja um debate pautado pela ideia do achismo, é fundamental. Né? É fundamental que a gente entenda por que o Brasil, por exemplo, é pluripartidário. Né? Por que nós temos tantos partidos? Será que isso nos dá a possibilidade de termos uma representação mais efetiva dentro do cenário político brasileiro? Como que funciona essa questão das político-partidária, e como isso está focado na questão do direito, como que isso entra no processo democrático, ou seja, nós temos uma democracia representativa, né? Nós escolhemos os nossos representantes, os partidos os apresentam os seus representantes dentre aqueles que são apresentados, a gente faz uma escolha, né? A gente faz a nossa escolha. Então, tudo isso, né, faz parte de mecanismos de um Estado de direito democrático, onde nós temos que ter pesos e contrapesos, onde nós temos que ter, né, esse equilíbrio de fatores. Por isso que o símbolo da justiça é uma balança que tem que estar sempre em equilíbrio. E quem faz com que essa balança fique em equilíbrio? É lógico e óbvio que são as questões legais, mas a sociedade e o exercício da cidadania
também garante que essa balança não penda somente de um lado, porque a partir do momento que nós temos a visão, o conhecimento, que nós somos sujeitos de direitos e que os direitos têm que ser nos garantidos, ou a gente tem instrumentos legais para que a gente possa fazer com que esses direitos nos sejam garantidos, a gente começa então a ter uma percepção melhor e cobrar para que as coisas, se tornem mais acessíveis, mais equilibradas, mais justa e que nós realmente tenhamos uma sociedade que preza pela justiça social. Então, é um dever nosso, enquanto sujeitos de conhecimento e sujeitos de direitos, que a gente cobre e que a gente participe efetivamente para que a gente tenha uma sociedade que possa garantir às pessoas que elas possam viver a sua cidadania plena. Então, a grande reflexão, o grande caminho, o grande direcionamento e o grande ensinamento que esse material pode oferecer para vocês é esse, o debate, a consciência de que nós precisamos exercer de fato a nossa cidadania, que nós temos que atrelar o exercício da cidadania ao exercício da prática da garantia dos direitos individuais e coletivos que nos são assegurados constitucionalmente para que a gente possa cobrar isso de alguma forma. Então, reflitam sobre isso. Não leiam o material apenas tentando demarcar pontos objetivos de leis, mas que a gente possa compreender melhor esses instrumentos e que a gente possa reforçar esse ideário, de que nós temos conceitos de direitos civis, de direitos políticos, de direitos sociais, porque o cidadão pleno é titular desses 3 direitos específicos. Nós temos que ter garantidos os nossos direitos civis, os nossos direitos políticos e os nossos direitos sociais. Nós temos que ter esses direitos garantidos. Então, nós precisamos estar atento a isso. Quando isso nos é tirado de alguma forma, quando isso é tentado de alguma forma ser jogado embaixo do tapete, nós temos que gritar. Nós temos que colocar as nossas vozes contra isso. Nós precisamos ter a liberdade para que a gente possa construir uma nação livre, justa e democrática e cidadã, onde nós possamos exercer todos os nossos direitos. Então, a grande mensagem é exatamente uma mensagem que faça com que vocês fiquem atentos a essas questões, a essas questões fundamentais para que essa leitura seja uma leitura que agregue a vocês a possibilidade de fazer um debate contemporâneo, de olhar para o hoje e de entender como esse hoje ele está caracterizado por uma necessidade de uma luta constante para que os nossos direitos não sejam jogados no ralo, para que a gente possa ainda ser um Estado democrático de direito e que a gente possa exercer a nossa cidadania de forma eficaz e de forma efetiva. Então, nós precisamos sim estar atentos, nós precisamos sim ter um conhecimento, mesmo que um conhecimento geral sobre algumas questões que permeiam essa nossa sociedade e o momento do qual nós estamos vivendo, os momentos dos quais nós vivemos e vivenciamos, para que a gente possa realmente ter um entendimento se isso está nos sendo negado ou se isso não está sendo garantido. Então, esse é o grande objetivo, o grande objetivo que nós sejamos profissionais, que nós exercemos bem a nossa profissão, mas que o exercício da nossa profissão nos dê também a possibilidade que a gente tenha um entendimento de todos os outros elementos que estão circundando a nossa vida e aquilo que nós fazemos profissionalmente. Então, é necessário que a gente crie esse diálogo, é necessário que a gente faça um debate para entender se uma sociedade onde direito e cidadania não sejam garantidos a todos, se eu de fato conseguirei exercer a minha profissão
de uma maneira plena, né, de uma maneira ética, de uma maneira a cumprir a missão que me foi dada quando eu realmente me diplomei dentro dessa profissão da qual eu escolhi. Então, são referências importantes, são debates que estão na ordem do dia e nós precisamos, de fato, estar atentos a esses debates. Nós precisamos, de fato, construir um conhecimento que nos dê a possibilidade de sairmos do achismo para que a gente possa entrar, então, com argumentos sólidos de entendimento e de debates importantes para que os direitos civis, para que os direitos políticos e para que os direitos sociais sejam o tripé que monte uma sociedade equitativa, uma sociedade que preze pela justiça social e que ofereça a todos a possibilidade de vivenciar as suas oportunidades. E sempre lembrando, é o social que determina o individual. O meu bem-estar individual, ele depende do meu bem-estar social, que as pessoas estejam plenas, que as pessoas estejam exercendo sua cidadania, que as pessoas tenham direito a reivindicar os seus direitos. Parece até, né, um trocadilho, mas não é. Nós precisamos ter esse entendimento que, como profissionais de quaisquer áreas, nós somos sujeitos de direito. E nós só conseguimos buscar os nossos direitos no momento que a gente tiver o entendimento de que nós temos direitos, não é? E que nós temos caminhos para buscar esses direitos. Então, nós precisamos sempre deixar em evidência uma luta que começou em 1789 com a Revolução Francesa, né? Cujos lemas eram igualdade, fraternidade e liberdade, né? Então nós temos que ser livres perante, né, as leis, por exemplo, nós precisamos ser iguais perante as leis e nós precisamos ser fraternos. Mas uma sociedade livre, igual e fraterna só acontece quando todos os seus indivíduos tiverem a consciência de quem eles são, quais são os seus papéis dentro da sociedade e como sua escolha profissional tem que ajudar a garantir que as pessoas sejam plenas em direito e cidadania. Então, espero que vocês leiam esse trabalho, que vocês se chegaram até aqui porque ouviram a nossa aula e que tenham sucesso nessa empreitada e quaisquer dúvidas que vocês tiverem, é só acessar lá o chat e deixar uma mensagem. Um grande abraço e sucesso nos estudos.